Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Quando minha tia-avó faleceu, há alguns anos, herdei uma pequena fazenda em uma região isolada do interior do Mato Grosso. Eu mal tinha ouvido falar da propriedade, mas decidi visitá-la para decidir o que fazer. Planejava passar apenas um fim de semana lá, avaliar o estado da casa e, quem sabe, colocá-la à venda. Cheguei no início da tarde. A fazenda era cercada por uma densa mata e a casa era simples, mas robusta, com paredes de madeira e telhado de telhas coloniais. O lugar parecia ter parado no tempo. Tudo estava silencioso, exceto pelo canto de alguns pássaros e o som distante do vento passando pelas árvores. Enquanto explorava a casa, encontrei um caderno antigo no quarto que provavelmente era da minha tia-avó. As páginas estavam amareladas, mas o texto era legível. Eram anotações cotidianas, nada fora do comum, até que cheguei nas últimas páginas. Ali, ela descrevia sons estranhos vindos da mata durante a noite. Sussurros, passos e algo que ela chamava de o silêncio errado. Ela escrevia que, em certas noites, o silêncio ficava tão profundo que até os grilos paravam de cantar, e era quando ela sabia que eles estavam perto. Não explicava quem eram eles. Fiquei intrigado, mas imaginei que fosse fruto da solidão ou de alguma superstição da época. Passei o resto do dia arrumando a casa e, ao anoitecer, preparei algo para comer. Quando a escuridão caiu de vez, percebi o quão isolado o lugar era. Não havia sinal de celular, e as únicas luzes vinham da minha lanterna e da fogueira que fiz do lado de fora. Por volta das 11 da noite, comecei a ouvir algo vindo da mata. No início, parecia o som de galhos quebrando, mas logo se tornou algo mais rítmico, como passos. A fogueira tremeluziu e senti um arrepio na nuca. Decidi entrar na casa e trancar a porta. Os passos continuaram por um tempo, e então tudo parou. Um silêncio absoluto tomou conta. Não havia vento, não havia grilos, nada. Era o tal silêncio errado que minha tia-avó descreveu. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas sugestão da minha mente. Mesmo assim, peguei uma faca da cozinha e sentei perto da janela, observando a escuridão. Foi quando ouvi o sussurro. Era baixo e indistinto, mas parecia estar bem próximo da casa. Olhei pela janela, mas tudo que vi foi a mata envolta em sombras. O sussurro continuou, e de repente, a porta da frente tremeu, como se algo estivesse tentando abri-la. Me levantei rapidamente e segurei a porta, esperando que fosse apenas o vento. Mas não havia vento. Quando tudo parou, decidi que não ia esperar para descobrir o que estava lá fora. Peguei minha mochila e corri para o carro. Enquanto dirigia pela estrada de terra, o silêncio continuava, e tive a impressão de ver sombras correndo entre as árvores ao lado. Somente quando alcancei a rodovia principal é que senti que estava seguro. Nunca mais voltei àquela fazenda. Algumas semanas depois, vendi a propriedade sem pensar duas vezes. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela noite, mas toda vez que lembro do silêncio errado, sinto o mesmo arrepio que senti naquelas horas intermináveis. Eu moro no interior do Paraná, em uma cidade pequena cercada por plantações de soja e estradas de terra. É o tipo de lugar onde as pessoas conhecem todo mundo, e as histórias de assombração passam de geração em geração, como lendas para assustar os mais jovens. Confesso que sempre fui cético quanto a essas histórias, até que algo aconteceu comigo. Algo que ainda me tira o sono. Tudo começou quando fui visitar meu amigo Eduardo, que mora em um sítio afastado da cidade. A estrada até lá é conhecida como Estrada Velha, um caminho de terra batida ladeado por mata fechada. Eduardo sempre me chamava para passar os fins de semana no sítio dele, mas eu nunca tinha aceitado, até aquele sábado. Cheguei ao sítio no fim da tarde, e a noite transcorreu tranquila. Jogamos conversa fora, fizemos um churrasco e ficamos ouvindo música até tarde. Quando o relógio marcou meia-noite, decidi que era hora de ir embora.
Eduardo insistiu para eu passar a noite lá, mas recusei. Tinha compromissos na manhã seguinte e queria dormir na minha própria cama. Ele me avisou: se for embora agora, cuidado na estrada velha. Dizem que essa hora as coisas acontecem por lá. Ri do comentário, achando que era só uma tentativa de me assustar. Agradeci pela hospitalidade, entrei no carro e parti. A estrada estava deserta, como era de se esperar. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, revelando o vermelho da terra e o movimento das árvores com o vento. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do motor. Até que, depois de uns 10 minutos dirigindo, vi algo no acostamento. Era uma casa. Ela parecia surgir do nada, porque eu não me lembrava de nenhuma construção naquele trecho da estrada. Era pequena, feita de madeira, com um telhado de zinco enferrujado. As janelas estavam abertas, mas não havia luz lá dentro. Estranhei, mas continuei dirigindo. Porém, algo dentro de mim me incomodava. A casa parecia errada, como se não pertencesse àquele lugar. Foi então que vi uma figura na porta da casa. Uma mulher. Ela estava parada ali, vestindo algo que parecia um vestido branco, mas não consegui distinguir muitos detalhes. Diminuí a velocidade, pensando em perguntar se ela precisava de ajuda, mas, ao me aproximar, ela deu 2 passos para trás, desaparecendo na escuridão da casa. O impulso de parar o carro foi forte, mas algo me dizia para continuar. Eu acelerei. Por alguns minutos, tentei convencer a mim mesmo de que era só alguém morando ali. Talvez uma senhora reclusa, alguém que evitava contato com outras pessoas. Mas quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. Por que alguém moraria sozinho naquela estrada deserta, sem nenhuma outra casa por perto? Mais adiante, senti um arrepio subir pela espinha quando percebi que o caminho parecia diferente. As árvores estavam mais próximas da estrada, como se estivessem fechando o caminho. O farol do carro parecia mais fraco, iluminando menos do que deveria. Foi quando, ao longe, vi algo que me fez pisar no freio. A mesma casa. Era idêntica à que eu tinha acabado de passar. Mesma estrutura de madeira, mesmo telhado enferrujado, mesmas janelas abertas. Meu coração começou a disparar. Eu tinha certeza de que não tinha feito nenhuma curva ou voltado pelo mesmo caminho. Como ela poderia estar ali novamente? Dessa vez, havia algo diferente. A mulher estava novamente na porta, mas agora ela segurava algo nas mãos. Um objeto que parecia uma vela. A chama tremulava, iluminando parte de seu rosto. E mesmo de longe, pude ver que ela não estava olhando para mim, mas para o céu. Não consegui me mover. O motor do carro estava ligado, mas parecia que meus pés estavam colados ao chão. Então, ela levantou a mão, apontando para a estrada à minha frente. Quase instintivamente acelerei, passando pela casa e pela mulher. Quando olhei pelo retrovisor, ela ainda estava lá, imóvel, com o braço estendido. Não tive coragem de olhar por muito tempo. O caminho depois disso foi ainda mais estranho. As árvores pareciam ainda mais fechadas, e o farol do carro piscava ocasionalmente, como se fosse apagar. Eu só queria chegar em casa o mais rápido possível, mas de repente senti um cheiro estranho, algo entre queimado e podre. Olhei para o banco do passageiro, esperando encontrar algo que tivesse caído, mas tudo estava em ordem. Foi quando vi pelo canto do olho algo no banco de trás. Virei a cabeça devagar e juro que vi um vulto. Era como se alguém estivesse sentado ali, mas quando olhei diretamente, não havia nada. O cheiro desapareceu, mas minha respiração estava pesada. Finalmente, avistei a entrada da cidade e senti um alívio imediato. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e fui direto para o chuveiro. A água quente ajudou a acalmar meus nervos, mas não conseguia parar de pensar na mulher e na casa. Na manhã seguinte, contei tudo para Eduardo. Ele me ouviu com atenção e, quando terminei, disse algo que me deixou arrepiado. Essa casa, algumas pessoas dizem que já viram ela também. Ela aparece e desaparece na estrada velha, mas ninguém sabe o que acontece se você parar e entrar. Desde então, nunca mais passei por aquela estrada à noite. Algumas vezes, perguntei a outros moradores se já tinham visto algo parecido. Muitos riam, achando que era apenas mais uma história para assustar os desavisados.
mas outros apenas balançavam a cabeça, sérios, como se soubessem exatamente do que eu estava falando. Até hoje, fico me perguntando, e se eu tivesse parado? O que eu teria encontrado naquela casa? E mais importante, quem ou o que era aquela mulher? Isso aconteceu comigo há 2 anos, quando trabalhava como vigia noturno em uma clínica particular no interior do Brasil. A clínica era pequena, com apenas 2 andares, e ficava em uma área tranquila da cidade, cercada por algumas casas e terrenos vazios. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Sempre fui cauteloso, e o trabalho era, em geral, tranquilo, mas uma noite mudou minha percepção de segurança para sempre. Naquela noite, tudo parecia normal. Fiz minha ronda habitual, verificando portas, janelas e as câmeras de segurança. O prédio era bem iluminado, mas a rua em frente à clínica tinha iluminação precária, com apenas um poste que projetava uma luz fraca e amarelada. A calmaria da noite me fazia relaxar, então, por volta da meia-noite, sentei na pequena sala de segurança para assistir às câmeras enquanto tomava um café. Cerca de 1 hora depois, algo chamou minha atenção. Na câmera que monitorava a entrada principal, vi uma sombra atravessar rapidamente a rua. Olhei fixamente para a tela, tentando identificar o que era, mas não consegui ver ninguém. Pensei que poderia ser um gato ou um cachorro, então não dei muita importância. Continuei observando as câmeras, mas poucos minutos depois, ouvi um som vindo de fora. Era algo baixo, como um leve arranhar de metal. Peguei minha lanterna e fui até a entrada para verificar. Do lado de fora, tudo parecia normal. A rua estava deserta e o vento fazia as árvores balançarem suavemente. Aproximei-me do portão, iluminei os arredores, mas não vi nada. O som havia parado. Respirei fundo e voltei para a sala de segurança. Pouco depois das 2, enquanto revisava novamente as câmeras, senti um calafrio. Na tela, vi um homem parado do outro lado da rua, quase na sombra de uma árvore. Ele estava de costas para a clínica, imóvel, como se observasse algo à distância. Era impossível distinguir muitos detalhes, mas ele parecia usar uma jaqueta escura e calças largas. Minha primeira reação foi racionalizar. Talvez fosse apenas alguém que morava nas redondezas ou até um morador de rua buscando um lugar tranquilo. Mas, mesmo assim, decidi monitorar a situação. Observei a câmera por alguns minutos, mas o homem não se mexia. Peguei o interfone e liguei para o número da polícia local, relatando que havia um estranho perto da clínica. Disseram que mandariam uma viatura para verificar. Enquanto esperava, continuei a observar o homem pela câmera. Mas então, algo aconteceu que fez meu coração disparar. Ele virou o rosto na direção da câmera. Apesar da distância e da resolução ruim, eu podia sentir que ele estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu o estava observando. Ele não sorriu, não fez nada, apenas manteve o olhar fixo. Depois, deu 2 passos lentos para trás e desapareceu na escuridão. A viatura chegou cerca de 15 minutos depois. 2 policiais desceram e fizeram uma varredura nos arredores, mas não encontraram ninguém. Me orientaram a ligar novamente se algo acontecesse e foram embora. Tentei voltar à rotina, mas fiquei inquieto. A sensação de estar sendo observado não me abandonava. Por volta das 4h30, já perto do fim do turno, estava verificando as câmeras novamente quando ouvi um barulho claro de vidro sendo tocado, como se alguém arrastasse os dedos pela janela. O som veio da recepção. Meu corpo congelou por um momento. Peguei meu bastão de segurança e a lanterna e fui até lá. Ao me aproximar, vi algo que me gelou a espinha. Do lado de fora da janela da recepção, havia uma figura parada, encostada no vidro. Era o homem de mais cedo. Ele tinha os olhos arregalados, fixos no interior da clínica, e seus lábios estavam levemente curvados em um sorriso perturbador. Ele pressionava a palma da mão contra o vidro, enquanto o outro braço parecia estar escondido atrás do corpo. Reuni toda a coragem que tinha e gritei: "Quem é você? O que quer aqui?" Ele não respondeu, apenas inclinou a cabeça como se estivesse curioso. Depois, lentamente,
Começou a arranhar o vidro com a ponta dos dedos, produzindo um som horrível que ecoava na sala vazia. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Corri de volta para a sala de segurança e chamei a polícia novamente, explicando que o homem tinha voltado. Enquanto esperava a viatura, travei todas as portas internas e permaneci na sala, observando as câmeras. Ele continuava lá, parado na janela, mas agora parecia estar tentando abrir a porta da recepção. Tentei gritar para ele sair, mas ele não reagia. Então, de repente, ele olhou diretamente para a câmera da entrada principal e fez um movimento com a mão, como se estivesse pedindo silêncio. A polícia chegou em 10 minutos, mas quando saíram da viatura, o homem já havia desaparecido. Eles vasculharam a área novamente, mas não encontraram nada. Dessa vez, anotaram meu relato com mais seriedade e me aconselharam a registrar um boletim de ocorrência no dia seguinte. Terminei o turno nervoso, incapaz de esquecer aquele rosto ou aquele gesto. Pedi para mudar de horário, mas continuei ouvindo histórias de colegas sobre barulhos estranhos e avistamentos próximos à clínica nas semanas seguintes. Nunca mais vi o homem da janela, mas até hoje, ao caminhar por ruas escuras, sinto que ele ainda está por perto, me observando de algum lugar. Trabalho como operadora de central de emergência em uma pequena cidade do interior do Brasil. Meu turno da noite é geralmente calmo. Recebemos poucas chamadas, muitas vezes limitadas a problemas domésticos ou pequenos acidentes. Mas em uma noite de junho, algo aconteceu que nunca mais saiu da minha mente. Era por volta das 2:30 da manhã quando o telefone tocou. A voz do outro lado era feminina, baixa e carregada de uma estranha mistura de calma e urgência. "Vocês precisam vir aqui. Tem alguma coisa na minha casa", disse ela. Perguntei seu nome e onde ela morava. Ela respondeu que se chamava Daniela e deu o endereço de uma casa em uma região rural da cidade, próxima a um pequeno bosque. Perguntei o que estava acontecendo e ela fez uma pausa longa antes de responder. "Ele está parado no corredor, não é humano." Um arrepio percorreu minha espinha. Perguntei quem ela achava que estava lá, tentando manter a calma e o profissionalismo. Mas antes que pudesse obter mais informações, a linha caiu. Segui o protocolo e encaminhei a chamada para a viatura mais próxima. 2 policiais atenderam ao chamado e confirmaram que estavam indo ao local. Eu esperei ansiosamente por uma atualização. Cerca de 20 minutos depois, recebi uma mensagem pelo rádio. Era o policial Mendes, que havia atendido ao chamado. "Chegamos à casa, mas não há sinal de nenhuma mulher chamada Daniela. A casa parece abandonada. Vamos continuar verificando." Aquilo não fazia sentido. A voz dela parecia tão real, tão presente. Pouco tempo depois, Mendes ligou novamente. "Encontramos algo estranho. Parece que alguém morou aqui, mas faz tempo. Também tem um telefone fixo na sala, mas o fio está cortado." Minha mente disparou com possibilidades. Decidi verificar o histórico do número que tinha ligado. O resultado me deixou atônita. O número estava registrado como desativado há mais de 3 anos. Liguei de volta, mas recebi apenas um sinal de linha morta. Mais tarde, Mendes reportou que encontraram uma foto emoldurada em um quarto. A foto mostrava uma mulher e uma criança pequena. Atrás da moldura, havia uma mensagem escrita à mão. "Daniela e Luiz, 1998. Perguntei aos policiais o que mais haviam encontrado, mas Mendes parecia desconfortável. Há marcas de algo no chão, como se alguém tivesse arrastado um objeto pesado recentemente, mas não há nenhum sinal de gente viva ou morta. Eles terminaram a inspeção e fecharam o local. Dias depois, eu ainda não conseguia esquecer o ocorrido. Por curiosidade, decidi pesquisar mais sobre a casa. Descobri que há muitos anos, uma mulher chamada Daniela e seu filho haviam desaparecido lá. O caso nunca foi resolvido. Agora, todas as noites no trabalho, olho para o telefone, esperando que ele toque novamente. Uma parte de mim espera nunca mais ouvir aquela voz, mas outra parte ainda quer saber quem era Daniela e o que realmente aconteceu naquela casa. Estávamos observando o tempo o dia todo, vindo lentamente do sul,
e sabíamos pela cor que seria uma grande tempestade. À frente, uma linha sólida de nuvens negras, visível apenas no horizonte, foi aumentando gradualmente em comprimento e largura ao longo do dia, até que, ao meio-dia, cobria todo o quadrante sul de leste a oeste. No início, o ar estava quente e abafado, um típico dia de verão em Nichols, uma pequena comunidade agrícola no leste de Iowa, perfeito para um fim de semana com cerveja, churrasco, erva e frisbee. Mas, de repente, ficou extremamente quente e seco, algo incomum por causa da proximidade da cidade com os rios Wapsipinicon, Cedar e Mississippi. A festa naquele fim de semana foi na fazenda dos Hazen, cerca de 5 quilômetros ao sul da propriedade de Mary e Craig, no que restava da fazenda de 4.000 hectares do avô Nichols. Chris e seu irmão mais novo, Craig, cuidavam dos últimos 400 hectares. Milho, soja, trigo e alfafa. Eles também criavam animais, galinhas, gansos, patos, porcos e gado. Ao meio-dia, todos já estavam lá. Meu irmão Rick veio de Des Moines. Danny, Denzel Hazen e sua namorada Kathy moravam lá. Kevin Chown e sua namorada Karen tinham a casa de Kevin em Nichols. Os irmãos Mills, Mike e Tim, tinham a casa dos pais também em Nichols. Dan Fridley, o melhor terceira base que eu conhecia, ainda morava com os pais na periferia da cidade. Craig e minha irmã Mary, Nee-Man, moravam na fazenda de Mary e Craig, cerca de 5 quilômetros ao norte. Chris Meacham e sua esposa Dee moravam em um trailer perto dali. Tom Crowley e minha irmã mais velha Karen vieram de Lone Tree, 11 quilômetros a oeste de Nichols. Meu irmão Bob, minha cunhada Anita e meus sobrinhos Bob e Amy vieram de West Liberty, Iowa, cerca de 50 quilômetros ao norte. E uma mistura de moradores locais que todos conheciam e eram sempre bem-vindos, porque, como nós, estavam prontos para ajudar e se divertir, jogar vôlei e frisbee, beber cerveja de barril, licor e fumar um pouco de erva caseira, além de saborear carne de porco assada no buraco, dos porcos selvagens que os irmãos Mills tinham caçado e abatido em uma das ilhas estuário ao longo do rio Mississippi na semana anterior. Os porcos eram selvagens, perigosos e muito bravos. Eles pegaram 2 porcos de 2 anos. Danny me chamou para acompanhá-lo até o topo do moinho de vento que ficava no meio da propriedade. Os degraus da escada eram soldados e a plataforma era relativamente estável. Então cada um subiu os 8 metros até o topo para obter uma visão panorâmica da tempestade que se aproximava. Já havíamos visto muitas frentes antes, mas o que tornava essa diferente era a cor. Era completamente preta, sem detalhes, sem tons de cinza mais claros misturados, apenas um preto sólido. Era estranho. Compartilhamos um baseado enquanto olhávamos para a fazenda e os campos ao sul, com Nichols, a cidade que o avô de Craig e Chris havia nomeado, ao leste, e, ao norte e oeste, nada além de milhares de hectares de terras agrícolas. No meio do verão, no leste de Iowa, o milho tinha 1,80 de altura. As flores de soja estavam cheias de abelhas selvagens. O trigo ondulava como ondas em uma corrente oceânica, e a alfafa exalava um cheiro doce, como o de grama de carvalho em um dia quente de verão. Tudo estava no auge, e a brisa fértil tornava tudo intensamente exótico. Conforme a frente se aproximava, notei que as brisas haviam parado. Quase não havia cheiro, nem insetos. Até mesmo os bandos de estorninhos e andorinhas que geralmente apareciam antes do pôr do sol não estavam à vista. Era como se tudo estivesse em um estado de animação suspensa, esperando. Mas esperando o quê? Descendo pela escada, um atrás do outro, tiramos nossas luvas de couro enferrujadas e enchemos 2 copos plásticos de 500 ml. Bebemos como se fosse água e enchemos mais 2. Mike estava passando cigarros. Em segundos, estávamos todos no 7º céu. A solução para a paz mundial, Tim brindou. Kevin, com aquele sorriso ilegal e que tinha acabado de comprar uma Ford F-150 nova, começou a falar sobre começar um negócio de transporte. Sabe, quando você pensa bem, sempre há algo para transportar. Transportar sua bunda para o trabalho? Alguém interrompeu. E depois transportar sua bunda de volta para casa.
Outra pessoa completou. Kevin, sem querer ficar para trás, disse: eu chamaria de Transportes Kevin. Que original, Tim disse. E vou fazer uns cartões de visita que dizem: Transporte Kevin. É só chamar que a gente carrega. Todo mundo riu disso. Por volta das 4 da tarde, ficou tão quente que Danny ligou os sprinklers ao redor do quintal e jogamos uma partida desafiadora de vôlei na água. Foi como se fôssemos crianças pequenas brincando nos aspersores de novo. Foi uma diversão e tanto. Claro que Bob e Amy participaram. Só paramos quando a lama ficou tão escorregadia que mal conseguíamos jogar. Olhei para cima, de uma jogada que me fez deslizar até o outro lado da rede do time adversário. Fiquei agachado lá, ofegante, rindo, coberto de lama, e consegui apenas perceber pelo canto do olho a tempestade anormalmente negra. Ela havia se aproximado silenciosamente de nós e do sol poente no sudoeste. Cancelando qualquer outra atividade no quintal, decidimos mover tudo para dentro, ou pelo menos para a varanda ao redor da casa, onde a única coisa com que teríamos que lidar seriam as abelhas selvagens que tinham invadido todo o lado norte e oeste da fazenda. Os favos de mel, acumulados ao longo de décadas, acabaram por ter que ser removidos, junto com a rainha. Afinal, após todas essas dinastias de construção de colmeias, os lados norte e oeste da casa desabaram sob seu próprio peso cerca de 1 ano depois, deixando apenas as vigas e suportes à mostra, parecendo algo semelhante às cidades bombardeadas de Hamburgo e Dresden após a Segunda Guerra Mundial. Todos nós, junto com muitos moradores de Nichols, acabamos ajudando a reconstruir os lados norte e oeste da casa, incluindo parte da varanda podre e o corrimão. Confesso que senti falta do zumbido das abelhas selvagens do outro lado da parede. Por volta da meia-noite, a maioria dos locais já havia ido embora, e o restante de nós estava descansando em trailers, barracas, camas, redes ou nos sofás e cadeiras espalhados pela casa de Danny. Os mais resistentes estavam do lado de fora, se revezando para olhar através de binóculos ou telescópios que alguns haviam trazido, assistindo ao fenômeno meteorológico mais estranho que já tínhamos visto. No início, havia relâmpagos, mas nenhum trovão audível. Parecia aquele tipo de relâmpago de calor, mas em cores diferentes. Havia branco, azul, rosa, verde e amarelo, tudo piscando intermitentemente e ao mesmo tempo. Vimos a tempestade lentamente engolir a área ao redor da casa, deixando um buraco, como o olho de um furacão, diretamente acima de nós. Por um momento, parecia que teríamos um encontro próximo com uma nave-mãe. Nesse buraco, o céu estava completamente limpo. Era possível até ver as estrelas. Todo o resto estava completamente escuro. Até as luzes da fazenda e da área ao redor pareciam enfraquecidas e subjugadas. Então, o vento chegou, acompanhado do trovão. Enquanto corríamos para a casa e a varanda, lembro-me de olhar para trás uma última vez para o buraco nas nuvens antes de ele se fechar. Depois disso, era como estar em um quarto sem nenhuma luz. As pessoas começaram a entrar rapidamente e os que ainda estavam desmaiados foram puxados para dentro. Foi como uma onda gigante, mas de vento em vez de água, embora a chuva caísse como uma cachoeira e os relâmpagos piscassem como holofotes, nos cegando temporariamente enquanto tentávamos encontrar a maçaneta para abrir a porta. O primeiro raio deixou um tom esverdeado difuso na área ao redor e queimou os fusíveis. Com as janelas ainda abertas, o interior parecia que tudo tinha sido varrido por um túnel de vento. Os relâmpagos multicoloridos agiam como um estroboscópio, congelando imagens de rostos cheios de medo, choque e horror na minha retina. E o trovão parecia um bombardeio de artilharia a curta distância. O barulho era tão intenso que podia ser sentido nos dentes e no maxilar, sacudindo o chão e causando dores de cabeça. Quando finalmente conseguimos fechar as janelas, trancar tudo e verificar se todos estavam bem, estávamos encharcados. Não apenas pela chuva, mas também pelo suor. Olhando para os rostos das pessoas, percebi que, de alguma forma, parecíamos já ter passado por aquilo antes. Lentamente, as expressões de preocupação e tensão deram lugar a sorrisos. Iríamos ficar bem, os rostos diziam. Meu lugar favorito, uma poltrona na esquina sudoeste da sala de estar,
onde assistia aos episódios de Os Batutinhas com Danny e Kathy, estava milagrosamente desocupado. Estava prestes a sentar-me quando lembrei que não via meu irmão Rick há algum tempo e decidi procurá-lo. Mal tinha dado 3 passos pela sala quando o relâmpago mais alto de todos atingiu o lado de fora da janela. Ele saltou da tomada atrás da cadeira, atravessando a sala até a tomada do outro lado, queimando um buraco nas costas da cadeira e no televisor. Era um raio sólido, azul, que iluminou o rosto de todos por um segundo inteiro. Mike, Danny, meu irmão Rick, Tim e Kathy vieram até mim, perguntando se eu estava bem, sorrindo, me abraçando e dizendo: "Rapaz, sua sorte não poderia ter sido melhor." Demorei um tempo para processar e entender o quão sortudo ou abençoado eu fui. Outros incidentes aconteceram naquela casa de fazenda ao longo dos anos, mas essa é outra história. Depois disso, a tempestade continuou rondando a fazenda por mais 1 hora antes de seguir para o norte. Na manhã seguinte, cerca de 2 horas depois, o sol estava brilhando e eu conseguia distinguir a nuvem negra desaparecendo no horizonte ao norte. Levantei-me com Denzel e juntos examinamos o quintal e a área ao redor, observando o estrago, surpresos que o celeiro e os outros edifícios não tinham sofrido muitos danos. Até o moinho de vento continuava intacto. A rede de vôlei e os postes, no entanto, estavam destruídos. Alguns móveis deixados do lado de fora estavam encharcados. Craig tinha conseguido trazer o sistema de som para dentro antes da chuva, então ainda tínhamos música. E os barris de cerveja, intactos, gelados e deliciosos, especialmente o Andeker. A cerveja nunca teve um sabor melhor. E o porco? Divino, quase. Eu costumava entregar pacotes pelos correios para uma empresa no sul. Muitas das rotas diárias eram em colinas e áreas arborizadas. No ano passado, eu tive uma rota bem no interior do campo. Já estava acostumado com estradas secundárias e o ambiente rural nesse trabalho. Havia algumas casas em que a entrada era extremamente íngreme ou algo do tipo. Mas, na maior parte do tempo, as pessoas sempre eram muito amigáveis. Gente simples do interior. Um dia, tive uma entrega em uma longa estrada de cascalho. Havia apenas algumas casas no caminho até o endereço da entrega. Até aí, tudo normal. Muitas dessas estradas são assim por lá. Cheguei ao destino. Não havia caixa de correio, nem entrada, nem cascalho. Apenas dava para distinguir um pouco de um caminho que foi formado por carros indo até a casa. Mas, sério, um pouco mesmo. A entrada tinha uns 250 metros de extensão, com a casa no final. Fiquei meio desconfiado porque estava no meio do mato e o terreno era super imprevisível. Nunca se sabe quando pode surgir uma encosta ou buraco. Eu estava dirigindo um caminhão de entrega enorme. Então, se uma roda escorregasse, o caminhão inteiro poderia tombar. Eu estava dirigindo literalmente a menos de 1 km por hora. Bem devagar, extremamente cauteloso. Enquanto dirigia em direção à casa, comecei a observar ao redor. Passei por um caminhão velho e enferrujado, parcialmente enterrado no chão, como se a terra tivesse começado a engoli-lo. Nada demais. Isso é comum na área. À medida que me aproximava mais da casa, notei que já tinha passado por umas 4 antenas parabólicas. Cheguei perto da casa, que parecia uma cabana retirada diretamente da 5ª temporada de Breaking Bad. Era um barraco. Estacionei e comecei a observar os arredores. Depois de 1 minuto, pensei: ok, vou apenas entregar e ir embora. Andei até a porta da frente da cabana, que tinha uma grande janela de vidro. Não era moderna. Pense numa janela antiga, de uma cabana construída nos anos 50 sem reformas. Coloquei o pacote pequeno na frente da porta e, ao olhar rapidamente para dentro da casa, notei que a sala principal, que presumi ser a sala de estar, estava completamente vazia. A única coisa na sala eram 2 cadeiras dobráveis de metal, ambas desdobradas e voltadas para um canto da sala, onde não havia absolutamente nada. Enquanto fazia meu trabalho, continuei dando olhadas rápidas para dentro. Pelo que vi, não havia nada naquela casa. Nada. Era apenas uma estrutura vazia. Talvez a cozinha tivesse aparelhos antigos,
mas não prestei muita atenção nessa parte. Meu instinto gritou: "Isso não está certo!" Então me virei e comecei a voltar para o caminhão, que estava a uns 10 metros de distância. Tirei o capuz e o boné para ter uma visão periférica completa ao meu redor. Comecei a procurar pela casa mais próxima. Vi uma construção um pouco acima de uma colina, mas parecia estar no mesmo terreno da cabana. Talvez fosse paranoia, mas enquanto voltava para o caminhão, senti uma presença. Era como se algo estivesse grudado em mim, ficando mais pesado a cada passo. Entrei no caminhão, tranquei as portas e chequei o compartimento de carga para me certificar de que ninguém estava lá. Droga, a entrada. Comecei a dar ré por todo o caminho, verificando meus arredores constantemente. Quando finalmente cheguei de volta à estrada, a cerca de 12 metros da entrada da propriedade, vi um saco de lixo no meio da rua. Ele estava um pouco aberto. Diminui a velocidade e percebi que parecia ter algo como um suéter feminino dentro. Foi então que pensei: isso era uma sala de tortura? Será que alguém, ou várias pessoas, estavam sendo mantidas reféns ali? Algo estava muito errado. Imediatamente liguei para um amigo e contei o que aconteceu. Ele sugeriu que eu voltasse e tirasse algumas fotos. Concordei. Depois de uns 5 minutos, voltei para o endereço, mas o saco de lixo havia desaparecido completamente. Olhei em toda a rua e na beira da estrada. Nada. E então, comecei a pensar: nunca sei o que estou entregando ou para quem estou entregando. Quando comecei nesse trabalho, lembro de pensar o quão louco seria se alguém estivesse mantendo pessoas reféns em casa, torturando-as e encomendando comida e suprimentos online porque tinha medo de sair e deixá-las sozinhas. Foi só nisso que consegui pensar enquanto entregava aquele pacote. Saí do emprego menos de uma semana depois, por outros motivos, mas contei ao meu chefe sobre o ocorrido e ele garantiu que iria entrar em contato com a polícia local e tirar aquela casa da rota de entregas. Nunca recebi retorno sobre isso. Sei que, se a polícia tivesse ido lá e encontrado algo ou alguém, eles me chamariam para contar o que vi. Então, suponho que foram verificar e não encontraram nada. Mas, ao mesmo tempo, me pergunto sobre o saco de lixo que desapareceu imediatamente depois que saí. Será que perceberam que tinham cometido um erro e se prepararam para isso? Também não faço ideia de qual era o endereço ou como chegar lá de memória para verificar por conta própria. Mas penso muito nisso. E toda vez que penso, sinto um frio na espinha só de imaginar o desconhecido. Na época, eu era uma mulher de 20 anos e tinha acabado de me mudar sozinha para uma pequena cidade no interior do estado de Nova York. Eu tinha crescido em outra cidade, um pouco maior, a cerca de 100 quilômetros de distância, e queria um novo começo. Adoro acampar e frequentemente ia para os Adirondacks, mas naquela época ainda não tinha feito amigos para acampar comigo, então não ia entrar na floresta de verdade sozinha. Perto de onde eu morava, encontrei uma área onde as linhas de energia elétrica cortavam um trecho de floresta. As linhas de energia eram perpendiculares à estrada. Era perto de uma casa, mas longe o suficiente à direita dela para que eu achasse que as pessoas não se importariam se eu caminhasse pela trilha que as linhas de energia formam. Não sei como é em outros países, mas nos Estados Unidos, elas mantêm as áreas sob as linhas de energia limpas para facilitar a manutenção. Então, eu subi pela trilha, percebendo que a floresta era bem densa, e consegui me afastar o suficiente da casa que avistei na estrada para que ninguém pensasse que eu estava tentando invadir ou algo assim. Bingo! Tive uma ideia. Eu poderia acampar ali. Era isolado o suficiente para dar a sensação de floresta real, mas perto o suficiente da estrada para que eu não corresse risco de encontrar animais selvagens ou algo do tipo. Legal, ótimo. Então, eu fui. Montei acampamento em uma clareira que encontrei subindo a colina, seguindo as linhas de energia, e depois virei à esquerda em algo que parecia uma trilha de cervos. Há cervos por toda parte em Nova York. Cheguei a uma clareira bem agradável, plana e com grama. Fiz minha fogueira em um canto, depois de garantir que não havia madeira seca nem nada perigoso ao redor. Estava me sentindo esperta e independente. Foi assustador dormir na floresta sozinha,
já que eu sempre tinha alguém comigo em outras ocasiões. Mas, tudo bem. No dia seguinte, decidi explorar mais a trilha para ver onde ela levava. Caminhei por cerca de meia hora e consegui ver alguns campos à direita, mas eles estavam à distância, e havia uma cerca entre os campos e a trilha, então imaginei que ninguém poderia se incomodar com minha presença ali. Foi então que encontrei outra trilha que seguia para a direita. Resolvi segui-la. Depois de alguns metros, ela fazia uma curva, e à esquerda da trilha havia uma van antiga. Bem, isso era estranho, mas já era 1 da tarde, quase meio-dia, pleno dia. Os pássaros estavam cantando, então não senti nenhum perigo. Me aproximei da van, que obviamente estava ali há muito tempo. Era um modelo dos anos 70. Me fez pensar na van do Scooby-Doo, e estava completamente tomada por mato. Havia manchas avermelhadas escorrendo das portas. Olhei para dentro e vi o que parecia ser roupas de cama antigas no fundo, mas estavam todas rasgadas, assim como as cortinas nas janelas. As roupas espalhadas pareciam ser dos anos 70 ou início dos 80. Ainda assim, não senti sinais de perigo. Dei risada das roupas horríveis daquela época e continuei andando pela trilha por um curto período, até contornar a curva. Eu parei de repente. Finalmente, meu instinto de sobrevivência, ou seja lá o que for, acordou e começou a gritar no volume máximo. Mais à frente, havia uma boneca bizarra pendurada em uma árvore, pelo pescoço, amarrada com uma corda, não apenas presa nos galhos. À esquerda, havia uma garagem velha, tomada pelo mato. À direita dela, porém, havia uma enorme estrutura parecida com uma gaiola, facilmente grande o suficiente para caber um homem adulto. Parecia ser feita de tubos e outros objetos metálicos longos, meio que soldados juntos. Alguns na vertical, outros na horizontal, formando quadrados pequenos demais para eu enfiar a cabeça. Não que eu tentasse. A gaiola tinha 4 lados e um teto. Também havia outras bonecas assustadoras penduradas nela. E assim como a van, havia manchas avermelhadas escorrendo pelas laterais. Mais ao fundo, dava para ver uma casa velha e deteriorada. Apavorada, virei as costas e corri. Eu não sou uma pessoa que corre. Sou meio gordinha, fumava há 6 anos naquela época e não corro. Mas naquele dia, eu corri. Não lembro da corrida, só de chegar no meu acampamento, pegar minha barraca de uma vez só, enquanto passava correndo. Felizmente eu tinha guardado minhas coisas dentro dela. Arrancá-la do chão e continuar correndo. Deixei meu cooler e minha comida para trás. Nunca voltei para buscar. Perdi as estacas da barraca em algum lugar no caminho e tive que consertar os rasgos dela depois. Desci a colina, ainda me surpreendo por não ter quebrado o pescoço. Entrei no carro e acelerei para casa. Tranquei todas as portas e comecei a andar de um lado para o outro dizendo: que droga foi essa? Por horas. Já se passaram 11 anos desde esse incidente e até escrever isso agora faz minhas mãos tremerem. Hoje moro a quase 2.300 quilômetros de distância, mas ainda assim, acabei de checar se minhas portas estão trancadas. Estão. O mais louco é que não era uma floresta tão profunda. Talvez nos anos 70 fosse, quem sabe. Como está hoje, há pessoas morando a uma curta caminhada daquele lugar. E não, eu sei que você vai perguntar. Não chamei a polícia. Não consigo articular muito bem o motivo. Minha melhor análise, olhando para trás, é que eu não queria que aquele maluco me encontrasse. Eu deveria ter chamado, sim. Você tem razão. Espero que tenha sido apenas uma cena de crime antiga, não algum desgraçado que ainda mantém pessoas em gaiolas na floresta. Então, pessoa louca que construiu uma gaiola do tamanho de um humano na floresta e acha que pendurar bonecas é bom feng shui. Melhor que a gente nunca se encontre. Tudo aconteceu no verão de 2018, quando eu e minha melhor amiga, Clara, decidimos passar um fim de semana em uma chácara isolada no interior de Minas Gerais. Clara tinha herdado o lugar de um tio-avô que havia falecido anos antes, mas nunca tinha realmente explorado o terreno. Era uma oportunidade perfeita para sair da rotina da cidade e relaxar. Chegamos no final da tarde de sexta-feira. A casa era simples, mas acolhedora, cercada por mata densa e com uma pequena trilha que levava a um riacho. Passamos o primeiro dia organizando nossas coisas,
explorando o quintal e planejando fazer uma trilha no dia seguinte. A única coisa que nos incomodava era a falta de sinal no celular, mas decidimos encarar isso como parte da aventura. Na primeira noite, acordamos com um som estranho vindo da mata. Era como se algo estivesse arrastando galhos pelo chão, acompanhado por um leve murmúrio. Clara tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente era algum animal, mas o som parecia muito humano para ser ignorado. Acabamos voltando a dormir, mas com os ouvidos atentos. No dia seguinte, resolvemos seguir a trilha até o riacho. A caminhada foi tranquila, mas percebemos marcas estranhas no caminho, como pegadas descalças, mas grandes demais para serem de uma pessoa comum. Tentamos não pensar muito nisso, mas o incômodo era inevitável. Ao anoitecer, Clara sugeriu que fizéssemos uma fogueira no quintal. Enquanto conversávamos, ouvimos novamente o som de galhos sendo arrastados, dessa vez mais perto. Peguei uma lanterna e iluminei a mata, mas não vimos nada. Mesmo assim, a sensação de estarmos sendo observadas era inegável. Decidimos entrar na casa e trancar as portas. Durante a noite, os sons ficaram mais intensos. Agora, parecia que algo estava caminhando ao redor da casa, parando ocasionalmente perto das janelas. De repente, ouvimos uma batida forte na porta da frente. Clara, tremendo, insistiu que não abríssemos. Ficamos paralisadas, esperando que o barulho cessasse. Depois de alguns minutos de silêncio, ouvimos um papel sendo empurrado por debaixo da porta. Era uma folha de caderno velha, com uma mensagem escrita à mão. Vocês não deviam estar aqui. Passamos o resto da noite acordadas, segurando facas da cozinha como única forma de nos defender. Quando o sol finalmente nasceu, pegamos nossas coisas e saímos o mais rápido que podíamos. Ao olhar para trás, enquanto dirigíamos pela estrada de terra, vimos uma figura parada na entrada da mata, observando nosso carro. Era alta, magra e parecia estar segurando algo nas mãos, mas a distância não nos permitiu identificar o que era. Nunca mais voltamos àquela chácara e Clara decidiu vendê-la pouco tempo depois. Até hoje, não sabemos quem ou o que estava lá naquela noite, mas uma coisa é certa: não era um lugar onde deveríamos estar.